Então, olá, público. Estamos iniciando o primeiro episódio do Urocast, onde a gente vai mergulhar nos assuntos mais diversos, né? Não vai falar só de urologia, porque urologia é só um segmento, né? E é uma satisfação trazer Ricardo Scandian. Parece que nossa vida se encontra em vários momentos específicos, né? Eu lembro já de muito tempo, 10 anos atrás, eu era estudante ainda, você estava concorrendo a cargos, né, públicos. E Ricardo, para quem não conhece, é anestesista, né? Ele se formou em 99 na Universidade Federal de Sergipe e chegou a fazer anestesia lá na BP. Sabe que eu morei do lado da BP, no servidor municipal. Eu morava do outro lado da Vergueiro. Sim. A BP fica de um lado, o HSPM, que é o servidor público, fica do outro lado. E eu morava ali do lado. E Ricardo já atua, né, como anestesista há muitos anos. Não vou falar a quantidade, mas sempre foi um entusiasta da parte da gestão, da política pública, de uma forma geral, né? Ele sempre quis dar essa contribuição. Eu acho que como algo natural, assim, um desejo natural de ajudar, de querer melhorar o serviço como um todo. Então, a gente sempre... Eu vejo você, né, falar você, porque eu considero como se fosse um irmão, né? Obrigado. Como um reflexo meu. E eu acho que você me enxerga da mesma maneira. Então, vamos fazer umas perguntas para Ricardo, para ver o que é que ele pode contribuir conosco aqui. Bruno, muito obrigado pelo convite, né? E olhando para você agora, suas palavras, né, em relação à minha família, à sua família, me lembro do seu pai, o Lúcio, né? Um cara espetacular, um médico generalista doado à medicina, né? E um fomentador das humanidades médicas. Estava falando com um amigo um dia desse que, na minha opinião, a medicina não é uma ciência exata ou propriamente uma ciência da saúde. Na minha opinião, a medicina é uma ciência das humanidades com base científica na saúde, nas ciências exatas, né? Física, química, enfim. E a sua imagem me remete imediatamente à imagem do meu querido Lúcio. Muito obrigado pelo convite. Eu queria complementar. Você tocou num assunto assim que mexe comigo de infância mesmo. Meu avô, Totó, né, que é Antônio Garcia, ele costumava dizer isso, que a medicina não era uma ciência exata, nem da saúde, era uma ciência humana, porque a gente tem que ter aquele olhar humano, né? A gente cuida de vida, né? Cuida de seres humanos. Claro que hoje em dia ficou tudo muito dinâmico, né? A internet, um excesso de informação. Muito objetivo tudo, né? E a gente quer tornar tudo em um algoritmo, né? Como se todo mundo seguisse aquele algoritmo. E a gente sabe que não é isso, né? Só as pessoas são individuais. Exatamente. Você falou um pouquinho sobre o que você entende como uma vocação minha para o serviço público. Olha, eu sou filho de 2 sanitaristas, meu pai e minha mãe, professores de saúde pública da UFES, né? E eu nasci e cresci no meio do conceito de saúde pública. E formei em medicina. Para mim, saúde pública é algo muito caro, né? O SUS toca a minha alma, viu, Bruno? Quem não é da saúde, quem não é médico, quem não é enfermeiro, talvez não entenda isso, não entenda o quanto o SUS, para nós, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, é algo assim que mexe com a nossa essência, né? Com a nossa alma. E não apenas labutamos no SUS no dia a dia, mas torcemos e trabalhamos para que ele dê certo, né? Você falou, Ricardo, você ocupando cargos públicos. Veja, eu nunca ocupei o cargo público, né? Na disputou, verdade. Né? Eu fui conselheiro do CRM aqui de Sergipe e atualmente estou conselheiro do CFM. Né? Por se tratar de uma autarquia federal, que nós temos o cargo por eleição,
posso dizer que sim, ocupei um cargo público que é em uma autarquia, né, que faz parte da administração pública indireta. Né, mas isso daí, e quero dizer para você o seguinte, olha, minha passagem no conselho, dei muito de mim sim, né, de mim sim lá, mas o conselho me ajudou a ser um médico melhor hoje do que antes. Né? Naturalmente você vai tendo mais experiências de vida na profissão, você vai amadurecendo, e isso vai fazendo você ter uma visão mais correta, né? Mais exata de tudo e também da profissão. Mas eu também tive uma ajuda muito grande sobre isso tudo, advindo da minha experiência no conselho. Isso é legal porque eu sempre, assim, não é que eu queira, né? Mas eu já vim participando de alguns movimentos, sim. né? E no momento a gente nunca sabe como aquilo pode contribuir na nossa formação. A gente acha que às vezes está perdendo tempo, ou às vezes acha que está dando murro em ponta de faca. E é muito desgastante, né? E financeiramente também. Porque a gente às vezes deixa de estar num Sim, vínculo, né? Que sim. pode trazer um retorno financeiro melhor para estar se dedicando. Mas ao mesmo tempo a gente está fazendo aquilo que gosta, né? Que é dar um pouco da nossa contribuição a algo que é significativo para muitas pessoas, né? Algo que vai ficar para sempre, né? Financeiramente, sem dúvida, não é esse o porquê, né, de todos nós, não só eu, mas todos que participaram e participam dos conselhos, né, de medicina, não estão lá por esse motivo. Não consegue, Eu né? afirmo para você que não é por esse motivo. São por outros motivos, né, o motivo de dar sua contribuição, entender, né, o sistema de conselho, o sistema público de saúde, a medicina como um todo, e tentar fazer alguma coisa para melhorar, né, a profissão no país. Para começar, Ricardo, você poderia dar para a gente uma visão geral do SUS e explicar como ele se integra à saúde pública brasileira? Que é meio complexo, né? Porque SUS é um detalhe no sistema, né? Só que as pessoas às vezes confundem o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, com a saúde pública, que envolve, eu acho que, N variáveis, né? Sem dúvida alguma. O SUS, né, é um vetor utilizado pelo Estado brasileiro, né, para fazer valer a saúde pública no Brasil. Em outros países você tem também os seus sistemas, né, de execução da promoção da saúde pública. Né? No Brasil é o SUS. O SUS tem aí mais de 30 anos já, né, exatamente mais de 30 anos, a Lei 80/90, que criou o SUS. O SUS, Bruno, eu entendo que começou pequenininho, um bebezinho, com muitas aspirações bacanas, bonitas, né? A universalização, a integralidade, tripartite, né? É responsabilidade da União, dos estados e dos municípios, e principalmente destes municípios, porque é lá onde vivemos, é lá onde se faz a capilaridade do estado como um todo, né? É no municípiozinho bem pequenininho da Amazônia que você leva a saúde para as pessoas que lá moram, né? E eu já disse aqui no podcast com o Campelo que nós temos que entender que as pessoas que moram nas regiões mais distantes do país, né, até nas fronteiras, moram porque lá se estabeleceram, lá trabalham, ganham seu sustento e da família, mas estão lá também por interesse nosso Brasil, nação, né? Porque a ocupação do território é que garante a soberania nacional sobre o território. Enfim, então o SUS é um braço importantíssimo da saúde pública. Mas a saúde pública vai muito além do SUS, né?
quando você pensa em planos de saúde, a saúde suplementar, inclusive está na Constituição, o Estado também utiliza-se deste artifício para promover a saúde dos cidadãos, né? Então isso tudo faz parte, né, do que entendemos como saúde pública, né? Campanhas de vacinação. Eu como filho de sanitaristas, eu sou entusiasta da prevenção. Então, duas questões importantíssimas do SUS hoje em dia. Hoje, o SUS, mais uma vez, o SUS começou um bebezinho, foi crescendo, e eu entendo que o SUS é uma política de Estado, não é de governo, não depende do governo A, B ou C. O que se muda em um governo que entra e que sai são detalhes, porque a política é de Estado, é perene. O SUS, ele avança e a cada dia ele tem ganhos, melhorias, tá? Que podem ser maiores ou menores, a depender da eficiência da gestão, né? Do aporte de recursos que é determinado para a saúde pública, o SUS, enfim. Mas ano após ano, no meu entendimento, o SUS vem melhorando. É perfeito, não. Eu sou médico do SUS. Eu sou um médico do SUS no Nordeste do Brasil, amigo. Eu trabalho nos hospitais de Aracaju e do interior do SUS, públicos ou filantrópicos, que servem ao SUS. Certo? Eu percebo que ano após ano há melhorias. É perfeito? Não, claro que não é perfeito. Agora, muitas vezes a imprensa, a mídia, revela para a população apenas o lado ruim da saúde pública do SUS, né? Isso impregna na cabeça das pessoas uma impressão muitas vezes errada, errônea, do que é o SUS. Mas nós que lá estamos, todo dia, o dia todo, sabemos que há muitas vitórias também, né? Com certeza. Então, 2 pontos importantíssimos sobre o SUS. Talvez 2 grandes entraves, freios de mão, que são a gestão, que ainda não é profissionalizada no Brasil, não é tão profissional como deveria ser e poderia ser. E um ponto muito, muito importante, falei isso também no podcast com o Campelo aqui, que a prevenção precisa atacar o autocuidado. As pessoas têm que ser responsáveis pela sua saúde em primeiro lugar. Certo? A saúde é dever do Estado, é dever para nós, sociedade brasileira, acordamos que sim, a saúde é dever do Estado. Mas as pessoas precisam, em primeiro lugar, elas mesmas, serem as guardiãs da sua saúde, né? Porque senão não tem Estado que vá dar jeito. Isso, a pessoa com certeza. Não come bem, não faz atividade física, bebe muito, fuma, a pessoa vai ficar doente, né? Com certeza, dirige sem Exatamente, moto, sem capacete, né? Embriagado às vezes. Então o braço prevenção, informação e o braço gestão, tá? Recentemente, em Sergipe, tivemos uma mudança, né, na gestão do hospital de cirurgia, que eu vivenciei o hospital em um momento muito ruim, né? E com a gestão atual, que lá está a enfermeira Márcia e nosso colega Hilton, né, que é neurocirurgião, eles transformaram o hospital em relativamente curto prazo, em um grande hospital. Na minha opinião, o mais importante hospital do estado de Sergipe, né? O mais importante. Talvez o único hospital que faça cirurgias eletivas, né, do estado, porque
o hospital USE, né, não dá conta do É. volume de cirurgias eletivas e nem faz o volume que faz a cirurgia. E eu não vejo nenhum hospital no estado tendo Há outros algo hospitais que decisivo. fazem também, né, eletivas, filantrópicos ou não, para o SUS. Mas com a magnitude da alta complexidade e com o volume que se faz no cirurgia, não há. Só lá mesmo no cirurgia. Então, além desses desafios que você apontou do SUS, um desafio que eu acredito que que talvez impacte no funcionamento como um todo do sistema é que há cidades maiores e cidades menores. E há estados também que são ricos e são mais fáceis de lidar com essa capilaridade. Como é que resolveria esse problema, talvez, da capilaridade em estados que têm municípios muito pequenos ou muito distantes? Porque às vezes não é possível ter, por exemplo, um neurocirurgião em toda a cidade ou ter um urologista em cada cidade. Como é que funciona? Talvez um grande desafio seja essa interligação dos municípios, do estado e do governo federal, o que compete a cada um, ou um arrasta para o outro, ou um manda para o outro. E na sua visão, quais são os principais desafios do SUS nesse sentido? Olha, Bruno, eu entendo que a atenção básica deve sim estar nas mãos dos municípios. Tá? Amigo, qual a grande problemática da obstetrícia em Sergipe? É a maternidade de alto risco, Nossa Senhora de Lourdes? A Nossa Senhora de Lourdes é a ponta do iceberg. O problema maior está no pré-natal, que não é realizado ou é realizado de maneira ruim. Né? Porque você é pai, você deseja que sua esposa seja acompanhada por um obstetra, né? Eu também. E nós temos a obrigação moral de desejar isso para todas as mulheres. Com certeza. Né? Obrigado. Certo? Então, a problemática da obstetrícia em Sergipe, eu também sou médico da maternidade Nossa Senhora de Lourdes, nasce nesse pré-natal que não existe ou é muito precário. Tá? Então você tem mulheres jovens, grávidas, que em fim de gravidez, muitas vezes apresentam doenças graves. Né? Uma DEG, uma hipertensão da gravidez, um diabetes, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, enfim. Né? Que existiria em número muito, muito menor se houvesse um pré-natal correto. Essa responsabilidade é dos municípios. Você tem um exemplo daqui de Sergipe, onde vivemos, né? Mas é dos municípios. E como é que você faz para você prover medicina, saúde de qualidade na capilaridade dos 5.600 municípios do Brasil? Não estou falando de município de 100 mil habitantes, não. De 500 mil, de 1 milhão, não. 2 mil pessoas. Estou falando de município de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Entendeu? Que é o grosso desses 5.600 municípios. Não, Sergipe é um estado pequeno e os nossos municípios são relativamente próximos. Sim. E a gente tem um problema de base, né? A gente tem uma grande área que é a obstetrícia. Na medicina, eu diria que é clínica médica, cirurgia geral, obstetrícia, né? Pediatria. Sim. E a saúde pública, né? São essas 5 grandes áreas. E a gente tem um problema grave, né? Porque nascer faz parte da humanidade, né? Nascer e morrer. A gente cuida de saúde para poder continuar vivo, né? Então veja, como é que você vai ofertar saúde de qualidade para a população brasileira que mora no interior, no Brasil distante, né? Enfim, na Amazônia,
no Cerrado, no norte de Minas, no sertão do Nordeste, né, nas fronteiras. A saída é uma carreira federal, carreira de Estado, para a medicina. Eu vou além, viu? Para o programa Saúde da Família. Aí você contempla a enfermagem e outros profissionais de saúde. Aos moldes, essa carreira, aos moldes do que acontece nas Forças Armadas, no Judiciário, que a pessoa começa numa cidade bem pequenininha, mais distante, e vai evoluindo na carreira, até chegar à cidade que ele quer ficar, enfim. Né? Seria uma excelente solução. E está há muitos anos já se pleiteando Exatamente. isso. Isso desde quando eu era estudante, assim, tem pouco tempo, mas no seu tempo, não no tempo do meu pai, já eram outros métodos, né? Isso, mas essa é uma luta nossa, né? Nós travamos essa luta há muito tempo. Nessa luta, essa definição não é do Conselho de Medicina, é do Congresso Nacional. Né? Enfim, mas temos lutado e vamos continuar a luta até conseguir. Agradecer, Ricardo, mais uma vez. E tem algum aspecto inovador, além da carreira médica federal, né? Que é isso que a gente pleiteia, uma carreira médica federal, no sentido de... Porque há leis e há normas, né, de seguir a saúde, a política de saúde pública, né? O programa de saúde da família é uma regra, né? Se eu não me engano, o governo federal paga, eram R$ 35 por habitante. Só que o município, a gente vê nos interiores, a maioria deles não fazem por onde. Se eu pegar um município próximo de Aracaju, não vou citar porque a gente vive num estado pequeno, mas, por exemplo, tem um município muito próximo de Aracaju, que é 50 mil habitantes. Então, em teoria, se cada médico de saúde de família cuida de 3 a 5 mil habitantes, pessoas, né? Deveríamos ter 10 equipes de saúde de família, que consistem em um médico, um enfermeiro, 4 a 6 agentes de saúde. E a gente chega às vezes no... Dentista também, né? Dentista já é um programa que contempla mais, né? Saúde bucal, saúde da mulher, saúde do idoso. E a gente chega num município como esse, às vezes tem 3 equipes de saúde da família. E aí o governo federal até lançou o programa lá, que trouxe médicos de fora, e demitiu os que já estavam, para substituir 3 por 3 novamente. Como é que lida com esse problema do município que não cuida dos 5 mil municípios? Eu entendo que a substituição de médicos, né, por profissionais inseridos no que se chama programa Mais Médicos, né, na minha opinião, respeito quem pensa o contrário, na minha opinião é errôneo, né, especialmente se esses médicos eles não têm o CRM, se eles não estão inseridos na legislação nacional, que não é de hoje, que rege a medicina no Brasil, que determina que médico é aquele que tem o CRM. Então nós não podemos, mais uma vez, desejar a outrem aquilo que não queremos para nossa família. Né? Com certeza. Então eu acho isso é um erro grave. De definição de política pública em saúde, certo? Ok. Como inovação, Bruno, do SUS, recentemente, o governo, o Ministério da Saúde implementou um projeto de premiação com melhor remuneração, melhor pagamento para hospitais que têm uma eficácia maior nos tratamentos. Eu acho que
essa lógica essa lógica é perfeita, entendeu? Uhum. Entende? Porque há uma eficiência maior. Você né? tem que privilegiar, você tem que premiar de alguma forma quem está trabalhando corretamente. Perfeito. Porque olha só, o Brasil está formando mais médicos agora, né? Cada vez mais. Além dos 70 mil brasileiros que estudam fora do Brasil, especialmente na América do Sul, o Brasil forma aí por ano 35 mil médicos, mais ou menos hoje, né? Certo? Esses médicos estão saindo da faculdade bem formados ou mal formados? É uma pergunta. Uhum. Né? A gente já sabe um pouco a resposta. Exatamente, a gente sabe a resposta. Qual é a questão aí? É a seguinte, amigo. O paciente vai para o hospital, vai para o ambulatório, para o consultório, com uma doença, e ele não sai com uma solução. Se o médico não for bem treinado, bem capacitado, tá? Bem formado. Então o Estado, daqui a pouco, vai falar, olha, eu atendia 10 mil pessoas por mês nesse hospital aqui, estou atendendo 40 agora. Espera aí, você está fazendo um bis in idem aí, você está repetindo os pacientes. Porque a pessoa vai para o hospital, não tem o diagnóstico, nem o tratamento correto, volta para casa e vai de novo. Tem um encaminhamento. Volta para casa e vai de novo. Volta para casa e vai de novo. Entendeu? Então você está atendendo a mesma pessoa 2, 3, 4 vezes. Porque não tem a solução dela resolvida. Quer dizer, a questão dela, o problema dela não foi resolvido. Exato. Isso, Ricardo, isso tem a ver com condições de trabalho, infraestrutura, materiais, medicamentos? Sim, tem a ver. Mas tem a ver também, e em primeiro lugar, com formação médica. E como é que a gente vê o atual cenário dessa abertura desenfreada de escolas médicas? Veja, eu me formei e só existia a Federal do Sergipe. Eu também. Estou sabendo que tem 4 universidades a mais no estado. Sim. De 2 milhões de habitantes. Utiliza-se a lei da oferta e procura. Né? Mas eu chamo a atenção para um detalhe. A profissão médica, ela não funciona exatamente assim. Vou dar um exemplo. Prático e rápido. Você consegue médico para ir trabalhar na fronteira com um país crítico? Venezuela, Colômbia, Bolívia, que ainda sofrem com a fronteira do narcotráfico. Você consegue médico fácil para ir trabalhar na favela do Rio de Janeiro? De Salvador? Na periferia mais violenta de São Paulo? Talvez o próprio cidadão daquela região, né? Que se forme. Exato. Então, veja. Mas não alguém de fora que queira se deslocar. Exatamente. E não é uma questão de remuneração. É uma questão de segurança física e profissional. A pessoa não vai sair, não vai com sua família, com sua esposa, seu marido, seus filhos, para morar no interior da Amazônia, para ganhar muito dinheiro, se ele não tiver segurança física da família e profissional. Então essa lógica não funciona exatamente assim, a lógica de mercado não funciona exatamente assim na medicina. E a gente está vendo isso na prática, né? E mais uma vez, em relação à capilarização da oferta de saúde pública, o Brasil adotou um modelo interessante, que é o Programa Saúde da Família. Eu fiz parte dele no comecinho da minha carreira, certo? Acho interessante, é interessante. Agora, precisa estruturá-lo de forma perene, profissional, para ter o resultado também.
E você tocou num ponto até interessante dessa questão da fixação do médico na região. Era mais uma região perigosa. Eu morei em São Paulo 6 anos, 7 anos, e tinha locais que eu ganhava mais, mas eu não ia, a maioria das vezes não pegava plantões, por estar numa região meio inóspita, a qualidade do plantão não ser interessante, ou não ter um certo tipo de tranquilidade física, mental de estar naquele plantão. Enquanto a gente optava às vezes por dar um plantão que remunerava menos, mas ao mesmo tempo você ia com mais prazer, você tinha mais um ambiente mais acolhedor de trabalho. Como é que você vê, assim, você vê que o governo muda muito rápido e está muito polarizado. Como é que você vê um cenário político que talvez traga alguma esperança para nós, assim, como médicos e usuários? Bruno, eu entendo que o financiamento da saúde pública é um dos pilares do seu funcionamento. É óbvio, né? Então o Brasil hoje investe aí 8%, cerca de 8, 9% do PIB em saúde pública, né? O que não é pouco, mas também não é ainda o suficiente para cumprirmos o que fala a Constituição. Tá? Mas o financiamento da saúde pública, da educação, da segurança, da infraestrutura, isso tudo depende da economia. Com certeza. Se a economia não estiver bem, você vai ter menos recursos disponíveis. Então a economia é a base, sim, precisa funcionar. E o Brasil, fazendo uma retrospectiva histórica, melhorou muito. Estou falando dos indicadores de saúde pública no Brasil, melhoraram muito com o Plano Real, né? Qual era a mortalidade infantil do Brasil até meados da década de 80? 120 crianças de até 1 ano, nascidas vivas, até 1 ano de idade, 120 morriam a cada 1.000. 12%. Entendeu? Quanto é hoje? 15 em 1.000. 15 em 1.000. No Rio Grande do Sul, 8. No Nordeste, nos estados mais pobres, 20, 25. Tá? Mas a média é 15. Né? Então foi um impacto na economia, que estabilizou. Estabilização da economia. Cessamos a inflação e as pessoas conseguiram melhorar de vida. Comprar uma geladeirazinha, né? Porque antigamente os alimentos não eram acondicionados na geladeira. Enfim. Ou seja, a saúde pública ela é um centro para o qual desaguam muitos vetores, né? Ou seja, a segurança, a educação, a instrução. Então, a problemática da saúde pública vai muito além das questões da saúde propriamente ditas, né? É isso aí. Então, eu queria agradecer. A gente tem um tempo limitado, certo, mas eu sei que essa conversa rende bastante. Queria agradecer Ricardo mais uma vez pela presença aqui no nosso podcast e aproveitar para vocês seguirem, né, comentarem talvez as dúvidas, né, que possam ter, que em breve mais novidades virão. Bruno, meu irmão, eu que agradeço enormemente. Muito sucesso aí no seu Orocast, na sua carreira, né, que eu já acompanho de vez em quando. Tenho a oportunidade de fazer anestesia para você aí no cirurgia. Perfeito. Né? Nosso SUS aí. Desejo muito sucesso e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado você pela presença, mais uma vez. Um grande abraço, meu irmão.